Então, gente, retornando, né, a nossa aula, nós iremos discutir nesse momento a questão do processo histórico da educação ambiental, como é que ela foi se constituindo até chegar em uma política pública, no caso aqui do Brasil. Então, vamos à nossa aula. E aí eu vou apresentar para vocês um breve histórico da educação ambiental, essa linha do tempo, essa roletazinha aí, que é uma espécie de linha do tempo, vai apresentar diferentes momentos, mas que são momentos assim, são marcos nesse processo histórico, né, de desenvolvimento da educação ambiental. Bom, então nós temos nos anos de 1960 esse livro, que é um livro da Rachel Carson, que o nome do livro é Primavera Silenciosa. Esse livro é uma espécie de denúncia e é um marco dentro do desenvolvimento da educação ambiental, porque Rachel ela faz uma denúncia à utilização de produtos químicos e que tem feito com que a primavera se torne silenciosa. É por isso que o nome do livro é Primavera Silenciosa, que vai relatando, e eu vou ousar falar, que vai delatando, né, o processo de sumiço dos pássaros naquela primavera. E esse sumiço dos pássaros está associado ao uso de um agroquímico, o DDT. Então ela vem trazendo, né, como essa revolução industrial, como esse processo de utilização de resíduos químicos na lavoura e também nas guerras, tem contribuído para um desequilíbrio ecológico. Então, é um livro denúncia. Eu vou até postar esse livro no sistema, caso alguém tenha interesse de fazer a leitura. É um livro antigo, mas com uma leitura, gente, que é super atual. Você lê o livro e parece que ele foi escrito ano passado, porque é um livro super atual. Em 72, nós temos, né, o chamado Clube de Roma. Esse Clube de Roma, eles criaram um relatório que falava sobre as previsões muito pessimistas para o futuro da humanidade. Porque a gente tem, né, que a nossa exploração está sendo de modo muito exagerado e que isso vai ocasionar sérios problemas ao meio ambiente e à população de modo geral. Então aí a gente começa a ter algumas discussões sobre o meio ambiente no campo educacional. Então, a gente tem esse relatório, os limites do crescimento. Em 75, nós temos a Carta de Belgrado, que estabelece metas e princípios da educação ambiental. É importante a gente ressaltar o seguinte, que durante esse processo de construção da educação ambiental, diversos foram os eventos, as reuniões, as conferências que discutiam, né, as questões ambientais, os problemas ambientais na perspectiva de tentar chegar em uma política pública para que a gente consiga preservar esse meio ambiente. Então, eram os acordos que iam acontecendo. E aí, na Carta de Belgrado, estabelece metas e princípios de educação ambiental. Depois a gente tem a declaração da Conferência de Tbilisi. Nessa Conferência de Tbilisi, a gente é um marco para a educação ambiental, porque ajuda a definir diretrizes e estratégias que até hoje são adotados por especialistas da área. Então é nesse documento, e assim, todos esses documentos, eles estão disponíveis na internet para serem lidos e analisados. É bem importante a gente ter esse conhecimento de como isso foi acontecendo. E aqui eu trago realmente um resumo de como tudo isso foi, mas é importante que vocês acessem esses documentos. Nós temos, em 84, uma tragédia que foi, né, a tragédia de Bhopal, que foi na Índia, onde toneladas de gás tóxico vazaram, né, de uma fábrica de pesticidas e que inúmeras pessoas, né, milhares de pessoas morreram porque foram intoxicadas. Ah, mas por que isso entra no processo histórico da educação ambiental? Porque é a partir dessas tragédias que começam a ser repensadas estratégias para o desenvolvimento, né, industrial na perspectiva sustentável. Então, vocês terão aí como uma atividade obrigatória assistir o documentário que eu vou colocar lá no sistema sobre o desastre de Bhopal. Aí acontece
Bhopal foi em 84. Em 86, a gente tem talvez seja mais famoso, que é o acidente de Chernobyl, que foi o acidente nuclear, o maior acidente nuclear, né? Maior acidente radioativo em esfera industrial que aconteceu, que fez com que uma cidade ela desaparecesse, ela deixasse de existir. E hoje nós temos as ruínas hoje lá de Chernobyl. Inclusive o Fantástico já fez uma série sobre esse acidente nuclear, que também vai estar lá no sistema para vocês assistirem o documentário sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Esse foi o maior acidente em escala industrial. Isso em 86. Em 87, nós tivemos o maior acidente radiológico em esfera não industrial. E ele aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, que é o acidente do Césio 137. Aconteceu que 2 catadores pegaram de uma clínica abandonada um material que era radioativo, que foi de uma cápsula de um aparelho de ultrassonografia, e levou para casa. Eles venderam para o ferro velho e aí lá perceberam uma luz incandescente, uma luz brilhante, na verdade, uma luz azul, que era o Césio 137, que é um elemento químico radioativo. E as pessoas manipularam, as pessoas ingeriram e nós tivemos o maior acidente em nível não industrial que aconteceu aqui no Brasil, que até hoje as pessoas sofrem consequências desse acidente radiológico. Então vocês terão 3 documentários para serem assistidos na nossa disciplina, que depois teremos atividades avaliativas sobre esses 3 documentários. Então podem anotar aí. Então percebam que foram 3 anos assim, né, praticamente seguidos, com graves acidentes. E fora outros que também ocorreram, que não são muitas vezes citados, mas era preciso realmente uma discussão muito forte sobre a educação ambiental, sobre a conscientização ambiental, para instaurar uma política de educação ambiental. Então, em 1987, a ONU promove o Congresso Internacional sobre a Educação e Informação sobre o Meio Ambiente. E foi um encontro de caráter não governamental, que reafirmou os princípios da educação ambiental. E aí vem que assinala a necessidade da gente pesquisar nessa área e formar as pessoas nessa perspectiva. Em 1980, a gente tem um relatório, O Nosso Futuro Comum, e nesse relatório aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, ele aparece, e aí que nós já citamos na aula passada, que é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. E no Brasil, nós temos que nesse período teve a criação da Política Nacional de Meio Ambiente, que destaca, né, a educação ambiental como um dos princípios para a preservação. Nós temos também que a educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis e em programas específicos direcionados às comunidades. Então, o que é isso? A educação ambiental ela precisa ser inserida no currículo da escola. E em 88 foi promulgada a Constituição Federal, que traz, né, no artigo 225, o parágrafo 1º, inciso 6º, que o poder público ele deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, é constitucional a necessidade de se trabalhar a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, se a gente está tendo essa disciplina hoje, é porque há também uma obrigatoriedade da lei e que a gente precisa, no processo formativo, discutir a educação ambiental. E isso também deve estar lá na educação básica. Então, atenção, professores, futuros pedagogos. Na educação básica, a gente precisa discutir a educação ambiental. E precisamos pensar em educação ambiental crítica, que é aquela em que não é apresentada apenas nos dias em datas comemorativas específicas, mas em todo o currículo. Inclusive, eu estou publicando um livro com alunas minhas, que a gente fala justamente sobre isso, possibilidades para se trabalhar a educação ambiental do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. Então, vai ser um livro assim, bastante útil para os professores da educação básica do 1º ao 5º ano. Então,
Em 92, no Rio de Janeiro, a gente tem a Conferência sobre o Meio Ambiente, e que aí dessa conferência são extraídos 2 documentos que são bastante importantes, que é a Carta da Terra e a Agenda 21, que a Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global no século XXI que seja justa, sustentável e pacífica. E a Agenda 21 é um plano, né, que é de ação, que ele é internacional, para que a gente possa desenvolver a educação ambiental. Em 94, nós temos a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, perceba que agora a gente já tem a educação ambiental como uma política pública. Quando ele aparece lá nos documentos oficiais de educação, quando ele aparece lá na Constituição, ele se torna, então, uma política pública. Em 97, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, eles enfatizam que o estudo do meio ambiente deve acontecer de modo transversal às diversas disciplinas do conhecimento. Então, significa que a educação ambiental não vai ser uma disciplina no currículo da educação básica. A educação ambiental deve perpassar por todas as disciplinas. Então, a matemática deve trabalhar pensando na educação ambiental, nas questões do meio ambiente, geografia, história, ciências, português. Então, é pensar que a educação ambiental não é uma disciplina, mas que é um tema, né? Podemos chamar de tema gerador, que vai perpassar por todas as disciplinas. Em 2002, a gente tem a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que visa avaliar e implementar a Agenda 21, que foi pensada, né, anteriormente. E nós temos também a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que é conhecida como a Rio+20, que visa conciliar o desenvolvimento econômico com a inclusão social e a conservação ambiental. E aí, com isso, nós percebemos um pouco da história da educação ambiental, como foi se firmando enquanto política pública. E aí a gente percebe que foram diversos movimentos em diversos lugares, e é um movimento que ele não é brasileiro, é um movimento que ele é internacional, e a gente tem essa preocupação de conseguir alcançar esse desenvolvimento sustentável. Então a gente percebe que como é que ela foi se consolidando enquanto uma política pública, até se tornar uma política pública, né? E a gente não pode reduzir a educação ambiental a um trabalho pontual. E é importante a gente ficar ressaltando isso, porque essa é uma visão da educação ambiental crítica, porque nós temos a educação ambiental tradicional e a educação ambiental crítica. A crítica é aquela que pensa que a gente deve trabalhar a educação ambiental em todos os momentos, em todos os espaços, e não apenas de modo pontual. A educação ambiental tradicional não, ela vem uma perspectiva de que eu preciso trabalhar em momentos específicos da educação ambiental. Então, a educação ambiental tradicional, ela vem no processo de resolver o problema depois que ele é posto. E a educação ambiental crítica, não. Ela vem no processo de conscientização contínua. Então, gente, é a partir disso que a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês por toda a interação que vocês estão fazendo no grupo e que a gente continue. Lembrando que nós temos o compromisso de assistir 3 documentários já nessa semana, para que a gente possa colocar essas discussões mais à frente no grupo, que eu também vou abrir o espaço para isso. Então, assistam o documentário, revisem a aula. Eu vou estar postando esses documentos, a maioria deles eu tenho, então eu vou postar esses documentos lá no nosso espaço para que vocês possam interagir. Então é isso, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!